Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Filosofando com Samir. Eu saúdo a todos com muita alegria de ter vocês aqui comigo e fazendo o sinal do Fi, eu mando minhas saudações a todos e gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores deste programa cultural em prol do engrandecimento filosófico. Primeiramente a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também agradecer a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em Estância Velha, servindo a toda a região. Então, venha nos visitar. E uma novidade para aqueles que gostam de filosofia empresarial, a partir então do mês de outubro, começa a circular a revista Tecnicouro, já com artigos específicos sobre filosofia empresarial, artigo que eu assino. Eu tenho uma coluna, então, dirigida não como este programa, mas dirigida essencialmente para empresas. Pois muito bem, então o nosso programa de hoje vai ser sobre Xenófanes de Colophon, que nasceu em 570 AC e veio a falecer em 475 AC. Ele foi um filósofo grego, né, que nasceu na cidade de Colophon, na Jônia, que atualmente é na costa ocidental da Turquia, né? E vejam que a abrangência da Grécia, a Magna Grécia, era tão grande que, como eu já havia falado antes, encampa toda a região da Europa e parte do Oriente Médio também, né? Então ele deixou a vida da cidade e foi como um errante, vamos chamar assim, que podemos chamar de rapsodo. Rapsodo, se conhecem aquela música do Queen, o Rhapsody. O Rhapsody é aquele que fica contando histórias e versos e prosas em locais e em locais. Então, esse Xenófanes, ele foi um dos alunos de Parmênides de Eleia, que nós já falamos a respeito, e ele escreveu unicamente versos, né? E normalmente em oposição aos filósofos jônios, porque ele tinha uma opinião contrária a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto. Então ele realmente sabia o que estava dizendo dentro da proporção, vamos dizer, do seu ponto de vista, e a utilização, né, vamos dizer, como ele mesmo dizia, né, os próprios fósseis, né, era um termo grego, né, para dizer aqueles mais antigos, não necessariamente como nós entendemos fóssil hoje, mas ele tinha uma própria evidência da teoria do que seria a Terra, né,
E aí ele começou a se engendrar nessa parte realmente dos fósseis antigos, anteriores, né, aos homens. Então ele começou a estudar sobre peixes, conchas, em localidades distantes na costa marinha, chegando à conclusão de que tudo que estava debaixo d'água foi a origem do mundo. Ou seja, o mundo derivou da água, e a água que ele se refere, obviamente, são as águas dos mares. Por quê? Porque elas não têm correnteza, né? Elas são praticamente estáticas, exceto pelas beiras que tem, então, o fluxo e o refluxo das ondas, né? Então, ele escreveu centenas de versos falando justamente, comparando esses fósseis à sua parte filosófica e um combate total ao antropoformismo, afirmando que se os animais tivessem o dom da pintura, eles representariam os seus deuses em forma de animais, ou seja, a sua própria imagem e semelhança. Não se assustem, a coisa vai um pouquinho além. Ele começa a fazer algumas observações e críticas à questão das religiões, né? Já existiam mais do que uma religião na época, assim como existiam vários deuses e vários mitos, né? E ele não entendia qual seria o objetivo de ter assim um ataque pleno ao indivíduo, quando se daria a ele, ou ao divino, ou aquele que seria o criador, né, uma pura e elevada ideia, ou seja, o verdadeiro Deus para ele era o único, com um poder absoluto, com uma clarividência perfeita. No entanto, se essa justiça universal infalível era tão, vamos dizer, personal, no sentido de que nós criamos ou fomos criados à imagem e semelhança, essa majestade imóvel que deste Deus, o Deus ou os deuses homéricos também, sempre seriam semelhantes a tudo que foi criado. Então, teoricamente, pelo ponto de vista deles, quando nós entendemos que nós somos uma criatura formada a partir de Deus, um peixe teria a ideia de que o criador dele também teria o formato de um peixe, o Piscis, né? Então, o mundo é regido pelo império das paixões, mas o império das paixões, que seria um termo mais ou menos assim adequado dizer que sim, só existe um Deus e esse Deus é exatamente semelhante aos homens, ou os homens são semelhantes a Deus, que é eterno, não gerado, é imóvel e puro. Vejam como o pensamento dele vai de uma forma mais profunda. Se nós pararmos para pensar, se nós nos considerando de uma forma até certa forma bruta, que nós somos a única raça ou o único animal que é pensador, e por ser pensador ele tem seu fator religioso pessoal. Ele, como um fundador da escola de Eleia, ele já dizia que ser contra o antropoformismo seria uma função específica dos poetas da época, ou seja, demonstrar que a unidade e a perfeição de Deus seria uma doutrina panteísta idealista, o que vem a ser o que? Uma unidade em toda a matéria do universo, ou seja, que Deus teria a mesma imagem de tudo aquilo que criou.
seja animal, seja objeto, sejam vegetais, seja o todo. Então, o panteísmo ele vem com a crença de que Deus é tudo, e que Deus e o universo são idênticos em todos os aspectos. Então, talvez puxe muito para o lado budista, e até zoroastrista, falar sobre isso, mas a palavra vem do grego, o pan significa tudo e theos de Deus. Então o panteísmo, então tudo está em Deus e Deus é tudo. Então nós estaríamos vendo uma pedra, um peixe, uma flor, um vegetal qualquer, e nós estaríamos dentro do panteísmo não considerando Deus como um ser personificado que criou o universo e que criou o homem como um abrangente e um componente especial do universo. Ele acreditava que o panteísta dizia que o universo sempre existiu ou se originou a partir de si mesmo. Aí nós podemos falar sobre o Big Bang. O Big Bang daria essa associação. Mas o panteísmo ele não pode ser associado ao teísmo ou o ateísmo. Alguns críticos acusam o panteísmo de ser uma espécie de ateísmo, pois ele nega, vamos dizer assim, a questão da pessoalidade, da personalidade de Deus, como se Deus não fosse um indivíduo, mas sim um todo que se junta à questão materialista ou naturalista de um universo com uma realidade do próprio Deus. Então, um exemplo é Baruch Spinoza, foi um filósofo holandês, ele era um judeu holandês, considerava que só o mundo é real, sendo que Deus é a soma de tudo quanto existe ao nosso redor. Basicamente, ele acreditava num budismo moderno, ou seja, o panteísmo científico. Por exemplo, hoje acredita que o cosmos é divino e a Terra é sagrada, e chegou-se ao ponto de também imaginar que só haveria vida inteligente no planeta Terra, pois nós temos bilhões de planetas no universo e seria muito improvável que somente os seres humanos fossem os únicos inteligentes de todo um universo de bilhões de planetas. Isso eu acredito que já está sendo passado para trás, assim como algumas coisas que foram feitas. Eu queria falar também sobre uma guerra, que Xenófanes participou, e ele, com essas suas ideias contra ele, a favor da Grécia e os seus inimigos pessoais, os persas, que são os persas, hoje são os iranianos, ok? A Pérsia antiga é o Irã de hoje. Então era sempre a guerra entre os dois impérios, o Império Grego e o Império Persa, e ele foi então exilado, e ele passou a viver na Sicília, e ele levou para Sicília com a sua vida errante através de todo o Mediterrâneo. Vejam, se nós fôssemos traçar aqui um mapa do Mediterrâneo, nós veríamos que a Grécia está, visto de frente, a Grécia está na parte inferior direita, e aí acima da Grécia aí nós teríamos a Turquia, aí nós teríamos mais à direita, nós teríamos a Pérsia, e vindo para o lado esquerdo do Mediterrâneo, nós chegaríamos então até a bota da Itália, E o bico do Mediterrâneo é justamente o Estreito de Gibraltar, que é a entrada e saída do Mediterrâneo. Então ele, como um poeta nômade, tornou-se um homem que falava muito, que teve uma instrução bastante grande, ao ponto de começar a interrogar e narrar situações em versos e prosas. E aí ele começou a
aceitar a veracidade dos seus próprios versos. Ele começa a viver, porque ele costeou todo o Mediterrâneo, e ele foi um dos poucos filósofos que teve uma vida longa. Ele teve a oportunidade de viver 92 anos, né? Então, ele mesmo diz que quando chegou aos 67 anos de idade, ele começou a novamente vagar pelo mundo com uma inteligência e uma cultura muito maior, né? Ele chamava de a terra de Hélade. A terra de Hélade, na verdade, era a terra dos gregos, né? Então tudo pertencia aos gregos. Então a Grécia era o fundamento cultural, o fundamento espiritual, o fundamento teatral, o fundamento de tudo que possa ter sido criado, né? E ele mesmo dizia que até ele ter nascido e ser criado e depois exilado, a partir dos 25 anos, ele não sabia o que ele falava. E só a partir dessa idade, dos 25 anos de idade, é que ele começa a entender melhor o universo que ele mesmo traça, né? Então ele começa a expressar coisas através de poemas, como eu disse, recitava para si mesmo. Ele era um caminhador, um andante, um peregrino, né? Uma pessoa que caminhava e falava consigo mesmo e tirava suas conclusões nas suas andanças. Então ele mostrava, Xenófanes mostrava um certo desprezo, como eu falei, para esses deuses antropomorfos, e ele mesmo começou a tirar as conclusões de uma aceitação mais popular de mitologia, tanto de Homero quanto de Hesíodo, né? Hesíodo, porque ele dizia tudo que os deuses atribuíram a Homero e Hesíodo, tudo que está entre os homens e fora deles merece uma repulsa ou uma censura, porque se trata, o que estiver fora da vida normal é roubo, adultério ou fraude mútua. Não muda muito 2.500 anos para hoje, né? Então, se nós estivermos fora da nossa questão ética e moral, nós não fugimos muito desse mesmo patamar. Então Xenófanes atacava a imoralidade dos deuses que provocavam essa imoralidade, e também começou a questionar as deusas da mitologia grega, já fazendo chacotas e ridicularizando a crença da transmigração da alma, e condenava essencialmente a luxúria. Então ele defendia que a sabedoria seria muito melhor do que os prazeres sociais em excesso, tá? Então era preferível ser uma pessoa que ele dizia louvar a si mesmo, o homem louvar a si mesmo com cultura, do que bebendo, mesmo diante de atos nobres ou banquetes, tendo como memória o desejo da virtude, sem falar dos titãs e nem falar dos gigantes, nem falar dos centauros, nem das ficções criadas pelos antigos, né? Ou das lutas civis violentas, nas quais não há nada de útil, exceto a veneração pelos deuses, a escravidão do povo que foi tomado e a usurpação que diziam que era bom. Então ele entra na parte teológica, né? Então a teologia de Xenófanes é considerada pela maioria como um reformador religioso, mais do que um filósofo. Até um pouco engraçado isso, porque ele não se via dessa forma, mas de forma diferente do que Anaximandro, que criou o conceito do apeiron. Lembram do apeiron ilimitado, o indefinido? Ele buscava a natureza intrínseca da matéria
busca, em causa de todas as transformações universais. Ou seja, Xenófanes dizia que o ser absoluto seria a essência de todas as coisas e que seria o uno, se quiserem. Esse uno seria o todo. Então, de acordo com outro filósofo chamado Teofrasto, que dizia que todas as fórmulas estão contidas nos ensinamentos de Xenófanes, que tudo é o um, e o um é Deus. Então, nessa questão, Aristóteles, no livro Metafísica, depois desse período, nós estamos no pré-socrático, né, dizia que Parmênides, por exemplo, referia-se ao um segundo o seu próprio conceito. E Melisso dizia que o um seria uma segunda matéria. Por isso que o um é limitado, ou seja, para ele seria como uma bola, um cilindro, ou uma bola, um objeto, mas, no entanto, ilimitado, pulsante e ilimitado. Xenófanes foi o primeiro a postular, então, a ideia de que da unidade, né? Mas ele não conseguiu esclarecer essa unidade. Essa unidade é a união, é a conjugação, é a aglomeração, é a aglutinação de um todo do universo em cima do que ele vislumbrou a partir das naturezas. Ou seja, ele já conseguiu tirar parte de desfragmentar a natureza como a origem vegetal, a origem animal, a origem universal, e ele olhava para o céu, olhava para a terra, olhava para a água do mar e já dizia: isso tudo faz parte de um só conteúdo. Então, consequentemente, o Deus que ele criou a partir dele, para ele mesmo, Xenófanes, seria um Deus mais alto, né, no sentido, não altura física, mas uma identidade mais bem administrada, né, como um ser vibrante, formado por energia, que os homens pouco conheciam e tentavam de alguma forma reproduzir através da semelhança entre, inicialmente, endeusando o próprio homem como sendo os deuses míticos e místicos da sua época, né? Então, até a respeito disso, Clemente de Alexandria, na sua obra chamada Tapeçarias, reproduz essa estrofe também atribuída a Xenófanes, que eu vou recitar agora para vocês. Mas se as mãos estivessem nos bois e nos cavalos e nos leões, e pudesse com essas mãos desenhar e criar os seus deuses, assim como os homens fizeram, os cavalos teriam semelhantes aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, e desenhariam a forma de deuses e corpos exatamente como eles se veem ou se viam. Então, cada ser entendia-se como uma divindade. Então, Xenófanes foi um dos poucos filósofos da escola eleata, como um dos primeiros pensadores gregos a defender o monoteísmo e a origem de tudo a partir desta unidade. Vejam que até então nós tínhamos uma separação muito grande entre aqueles que eram politeístas e os monoteístas, que vinham através já da religião hebraica, que já vinha a partir do budismo, ou vinha até do zoroatrismo, né? Então, Xenófanes de Cólofon foi um dos principais filósofos pré-socráticos pertencentes à escola eleata, né? Que, por ser um pensador errante, ele passou a observar coisas vagando pelo mundo que os outros nunca pararam para ver, porque ele
a viagem era simples, ela era feita a pé. Então, da Grécia até a Itália, alguns bons anos de caminhada, né? E ao mesmo tempo ele conversando consigo mesmo, filosofando para si mesmo e tentando entrar na crítica dos temas dogmáticos da própria religião politeísta grega, que nós estamos falando aí em aproximadamente 300 deuses, né? E o deus da uva, o deus do vinho, aí, né? Aí nós temos os outros deuses que foram copiados, né? Não vamos entrar na questão dos deuses, mas para tudo tinha-se um deus, né? Então seria, se fôssemos dizer, uma vela para cada santo. Eram tantos santos que não teria vela para todo mundo, né? Então ele não chegou a voltar com seus 92 anos, ele não chegou a retornar para o seu território de nascença. Então ele como um rapsodo, né, um recitador de poemas, ele foi conquistando pessoas e foi ficando ao longo do caminho. E ele era um nômade, na verdade. Ele fazia as suas viagens de acompanhamento como um errante, verdadeiro errante. Ele iria para o lado em que ele tivesse maior fixação, né, por seu tempo ou mesmo por sua vontade, mas é até estranho dizer, sempre à beira do Mediterrâneo. Ele não vagava por dentro das terras inóspitas, porque ele poderia ser atacado, ele com ideias já bastante avançadas, e ele mesmo naquela idade dos 90 e poucos anos, 92 anos, ele continuava a caminhar, ele continuava sendo, então, um errante. Ele parou por algum tempo na cidade de Eleia, né, quando ele, junto com Parmênides e Zenão, ele foi formar essa escola eleática, que foi um dos melhores conceitos filosóficos da pré-socrática, né? Mas ele não ficou pé, ele não esquentou muito a sua cadeira lá, e ele já formou seus asseclas e saiu pelo mundo. Claro que alguns o acompanharam, né? E eu posso afirmar que Xenófanes não só viveu o que ele pensava, né? Mas indo adiante, dizendo que ele também, antes de tudo, desenvolvia ideias filosóficas parecidas com outros pensadores diferentes, que talvez entrassem dentro do mesmo linha de pensamento, tipo Parmênides, Heráclito, Pitágoras, né, e Tales de Mileto. Então ele tinha, assim como ele tinha aversão a alguns, ele também tinha uma enorme admiração por outros, né? Ele, principalmente, eu acho que ele se fixou muito em Tales de Mileto, porque Tales foi uma pessoa essencialmente de origem racional com relação ao universo, e ele acreditava na observação da natureza como um todo, e o trabalho dele sobre cosmologia foi um dos melhores escritos até hoje. Então, a cosmologia dos pré-socráticos visava justamente estabelecer uma provável origem racional do universo, tentando cair fora das fabulações narrativas mitológicas. Ou seja, os mitos gregos muitas vezes forneciam respostas a perguntas que não eram acerca do universo, mas sim sobre as cosmogonias, ou seja, os fatos que eram históricos dentro da Terra e da gênese do universo, embasado em histórias e não histórias. Então eles tinham os seus deuses, tinham os seus titãs, e tinham essa cosmologia dentro dos pré-socráticos, que tentava ir além da apresentação da teoria dos plausíveis, né?
Então ele queria ir além dos plausíveis, racionalmente mais elaborado. Então, mais plausível, mais elaborado, e cada pré-socrático começou a tornar-se um teórico na sua própria tese. E ele, Xenófanes, não abria mão de qualquer uma das suas ideias, e cada dia que passava, o mesmo caramujo que ele havia encontrado no Mediterrâneo, na Grécia, ele encontrou na Itália, né? Então, a teoria dele era justamente sobre o antropoformismo, que era a base da religião grega, né? Então, ele já não concebia mais os deuses com as figuras humanas, e não somente aqueles atributos físicos, caracterizações psicológicas das divindades gregas, e essencialmente também ele não via os humanos como sendo um próprio Deus, e o Deus visto por ele não era a imagem do próprio homem. Então ele via de uma forma mais natural, que estava errada no ponto de vista de oposição ao que os outros pensavam. Então nós temos a confirmação dele, né, em que ele estava diretamente relacionado à sua filosofia de cosmologia, né, já combatia o politeísmo e já botava a multiplicidade dos deuses do universo como uma coisa errada. E dizia então que o ser humano assim fazia parte de um universo uno. Então, esse era o principal conceito estritamente plausível da geração, do próprio ser humano, da própria Terra e do próprio homem, e que nós, não sendo imortais, estaríamos sendo os únicos mutáveis, né? Enquanto que o universo em si seria imutável. Eu espero que tenham entendido e compreendido essa grande lição, de um pensamento muito superior de um todo, e eu agradeço a audiência de todos. Se gostaram, deixem a sua opinião, tem um espaço aberto para isso, deixem o seu joinha. Nós então estamos terminando mais este programa, aguardando vocês, saudando com o símbolo do Fi para nosso próximo programa. Muito obrigado. Saúde a todos.